está falando com a imprensa. Mais cedo, o nosso diretor de jornalismo, jornalista Rodolfo Schneider, publicou em seu Twitter a informação de que, com eco, foi apreendido um celular e que alguns indícios já mostram que a participação de pessoas da ativa, de policiais da ativa, fazendo a segurança de milicianos no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar mais um trecho dessa entrevista. Os pretensos candidatos, só que a gente não vai informar quem são essas pessoas. No momento, a Polícia Civil responde algumas perguntas. O senhor mencionou que ainda há diligências aí em andamento, tem agentes nas ruas e outras pessoas poderiam ser presas. Alguém, desde as 8 da manhã, quando o horário em que o Eco foi preso, de lá para cá, alguém já foi preso? Não. O objetivo da ação de hoje era exclusivamente captura do Eco. Última pergunta aqui. Vocês falam muito que o Eco tinha muitas seguranças e tudo mais. Eu queria saber se ele foi deixado na casa por muitas seguranças, se vocês podem falar um pouco disso. E também se houve alguma tentativa de resgate, por exemplo, enquanto ele ainda baleado, ele estava sendo levado para o hospital. Porque o irmão dele, por exemplo, quando foi preso, tentaram resgatar ele, se chegou alguma possível informação de resgate do Eco. A gente não pode dar muita informação, como eu falei, da logística de como foi essa operação, né? O que a gente pode falar, o que eu posso falar é que o helicóptero, mais uma vez, teve uma função fundamental e imprescindível para o êxito dessa missão. Se a gente não tivesse o apoio aéreo das aeronaves, seria muito difícil a captura desse criminoso. Bom, então vamos lá. Vamos ouvir mais um pedacinho para eu resumir aqui para você. Como a gente falou, ele se encontrar com a esposa por ocasião do Dia dos Namorados. Então, ela estava no local com os filhos. A polícia está respondendo essas perguntas de jornalistas e essa entrevista começou tem mais ou menos 1 hora. A polícia já falou, por exemplo, que essa operação chamada de Dia dos Namorados aconteceu justamente porque os policiais souberam que o bandido, o Wellington Braga, o Eco, que é o maior miliciano do Rio de Janeiro, iria visitar a namorada em Paciência, no bairro da Zona Oeste Carioca. Foi uma ação de inteligência que contou com o apoio do helicóptero e contou também com o apoio de pouquíssimos policiais. Eco estava armado com um fuzil, acabou reagindo, foi baleado e acabou sendo morto. Durante essa ação, um celular foi apreendido, segundo o jornalista Rodolfo Schneider, e já esse celular periciado já mostra, inclusive, que há policiais da ativa fazendo a segurança de milicianos. A milícia da qual Eco comandava era responsável por comandar parte da Zona Oeste do Rio de Janeiro e também parte da Baixada Fluminense. Por isso é também a que tem a maior área de atuação no Rio, e é aquela que concentrava o maior número de comunidades sob o seu domínio. Lembrando que a milícia atua no comando, por exemplo, de venda de botijão de gás e também na cobrança de propina por parte desses milicianos com relação a comerciantes, por exemplo, dessas comunidades. Para que um comerciante possa abrir um estabelecimento lá, funcionar, trabalhar, ganhar o seu ganha-pão, tem que pagar esses milicianos, caso contrário, tenha sua segurança sob risco. E foi uma ação que contou com pouquíssimos policiais justamente para que não houvesse o vazamento dessas informações. Que é o 6º miliciano morto no Rio de Janeiro, não em muito tempo. Lembrando que ele nunca foi policial, ao contrário do que muitos milicianos são ou foram. Ele nunca foi policial, expandiu os seus negócios junto com o irmão Carlinhos Três Pontes, que também foi morto em confronto com a polícia, só que em 2017. E ele acabou assumindo o comando do grupo miliciano e passou a comandar parte da Zona Oeste também, da Baixada Fluminense. Nesse celular, há muita informação importante, muita informação que a polícia vai se debruçar agora, porque tem muita gente, inclusive da ativa, atuando para esses milicianos, levando terror aos moradores do Rio de Janeiro. Só quem vive sob o domínio da milícia sabe da dificuldade que é e do medo que é
denunciar isso também, afinal de contas, há policiais envolvidos.